Olá, eu sou Fred Duarte. Vamos conhecer agora a Central Eletrônica de Alvarás da OAB de Pernambuco, e-Alvarás, como cadastrar e como utilizá-la. Vamos lá, algumas cautelas iniciais. Primeiro, é preciso que você, advogado, você, advogada, tenha conhecimento de quais são os documentos necessários que precisarão ser anexados. Em princípio, você precisará juntar a cópia da sua OAB, o alvará propriamente dito, a cópia da sua identidade e CPF e um comprovante de residência, além de uma declaração que será gerada pelo próprio sistema ao longo da sua utilização. Se o beneficiário for um terceiro, haverá necessidade de mais outros documentos inerentes ao terceiro, seja a prova da regularidade representativa no caso de pessoa jurídica, ou no caso de pessoa física, documentos pessoais do beneficiário, além de ele também precisar assinar, juntamente com você, o documento que será gerado pelo sistema. Vamos lá, vamos conhecer agora a Central Eletrônica de Alvarás da OAB de Pernambuco. Vamos acessar o site e-alvarás, no plural, .obpe.org.br. Clico em Enter e sou direcionado para a tela inicial da Central Eletrônica de Alvarás. No caso do primeiro acesso, clico em Não tenho cadastro ou, nas demais ocasiões subsequentes, basta digitar o seu CPF e a sua senha. No caso, vamos para Não tenho cadastro. Estamos visualizando aqui as orientações para a utilização, alguns esclarecimentos necessários e clico em Continuar. Visualizo os campos de dados que precisam ser preenchidos com os dados pessoais do advogado. Só quem pode utilizar a Central Eletrônica de Alvarás são advogados. Se não for advogado, você vai se cadastrar, vai chegar mais à frente e vai se deparar com problemas. Por quê? A OAB vai recusar o pagamento se o encaminhamento deste documento para ela não tiver partido de um advogado. Então, por esse motivo, se você não for advogado, não prossiga, que você vai perder tempo e vai consumir tempo dos nossos colaboradores que serão responsáveis pela análise da documentação que será submetida. Então vamos preencher os campos próprios. Atenção para o preenchimento da senha, você ter a certeza de que preencheu corretamente. As duas senhas, uma é a digitação da sua senha e a segunda é a confirmação para garantir que você preencheu com os mesmos dados. Clico em Cadastrar e o cadastro foi concluído com sucesso. Dependendo do seu navegador, pode aparecer uma mensagem perguntando se você deseja salvar a senha. Senhas, normalmente, são procedimentos que devem estar apenas em nossa cabeça. Não devemos anotar no celular, num papel, nem sequer deixar salvo, exceto se você confiar na aplicação que esteja rodando. Principalmente em se tratando de computadores compartilhados que outras pessoas usem, nunca salve suas senhas. Então, vou escolher aqui Nunca. Observem que eu retornei automaticamente à tela inicial de login. Agora, já estando cadastrado, vou digitar o meu CPF e a minha senha e clicar em Entrar. Ele novamente pergunta se desejo salvar e estou declinando aqui Nunca. Seja bem-vindo, Frederico Preus Duarte. Algumas orientações a respeito da Central de Alvarás. E na parte inferior da tela, caso já tenham sido cadastrados alvarás ou reclamações, eles poderão ser visualizadas. Como acabo de me cadastrar, não temos ainda nenhum registro anterior. No caso, vou clicar em Cadastrar alvará, precatório ou RPV. Sou direcionado para uma outra tela com mais alguns campos que precisarão ser preenchidos. Atenção! Nesta tela temos campos a serem preenchidos com informações do alvará e do beneficiário. No caso, estamos aqui com a Caixa Econômica Federal. No momento que estamos gravando este vídeo, estamos apenas com essa instituição cadastrada no sistema, porque ainda não firmamos convênio com outra instituição que em breve talvez adira ao sistema e teremos a opção de também incluí-la. No campo NPO digitaremos o número do processo.
Vou digitar um número qualquer aqui. O ramo da justiça significa que neste campo devemos assinalar a justiça de onde provém aquele alvará, precatório ou requisição de pequeno valor, RPV. Vamos assinalar aqui como sendo o TJPE. O valor, digamos que este é um alvará de R$100. O beneficiário, temos aqui duas opções. O próprio advogado preenchedor, ou seja, no caso, Frederico Preus Duarte, que sou eu, ou se estiver cadastrando para uma pessoa jurídica da qual eu seja sócio, meu escritório de advocacia, ou mesmo para um cliente, seleciono terceiro. No caso de terceiro, aparece mais um campo abaixo, pessoa física ou jurídica. Se for o meu escritório ou uma pessoa jurídica cliente, eu seleciono pessoa jurídica. Se for apenas um cliente meu, eu preciso assinalar pessoa física. O nome do terceiro, eu vou botar aqui Carlos José. CPF do terceiro, coloquei um número aleatório. O e-mail, carlos@carlos.com. O telefone, vamos colocar 81 e completar com vários números. É importante que aqui pode ser preenchido tanto com um celular quanto com um telefone convencional. Mas é importante que você decline aquele número onde haja mais facilidade de você ser contatado em caso de necessidade, seja pela OAB, seja pela instituição financeira responsável pelo pagamento. Assim, teremos uma maior celeridade no processo de satisfação e eventual pendência para que seja concluído o processo de pagamento do seu alvará, precatório ou RPV. Teremos aqui a opção de digitar o campo, o banco, onde você pretende que seja feito o crédito deste montante do alvará. Vamos digitar aqui o banco 104, Caixa Econômica Federal. Agência, vamos botar 0001, apenas números fictícios. Conta 013, 0013. dígito 4, algum número aleatório. Atenção, a conta de destino do numerário, objeto do alvará, tem que ser de titularidade exclusiva da pessoa apontada como beneficiário no alvará. Se houver desacordo entre essas informações, o crédito não será procedido. Lembre-se, o nome que consta do alvará como beneficiário tem que ser o titular da conta que está sendo indicada. Inclusive, ele tem que ser o titular exclusivo daquela conta. Se houver cotitularidade, o crédito não será executado, ok? Isso faz parte dos termos das condições exigidas pela instituição bancária para celebração do convênio e pagamento das informações online. Contamos com sua compreensão quanto a essa limitação imposta. Não sendo o caso, haverá necessidade de comparecimento presencial no momento adequado nas agências bancárias. Então, preencho o nome do titular da conta, o CPF do titular da conta e clico em prosseguir. Observem, foi gerado um documento com as informações declinadas na tela anterior. Estamos vendo aqui, no caso, como selecionei que o crédito deveria ser realizado na conta de um terceiro, que não o próprio advogado preenchedor, no formulário há um campo para a coleta da assinatura física deste beneficiário, anuindo com a indicação desta conta. Então, o documento deve ser lido e conferido após estar com ele de acordo. Clique em li, conferir, estou de acordo com os termos do documento acima. Clico em prosseguir e abre-se uma janela para imprimir ou salvar este documento. Seleciono a opção salvar como PDF e clico em salvar. Coloco este documento no mesmo local onde estão os demais documentos que vou precisar. E mais à frente veremos quais serão eles. Mas tenho aqui a declaração do advogado
com anuência cliente José Carlos. Carlos José, desculpa. Clico em salvar e o documento em formato PDF foi salvo na pasta selecionada. Agora aparece uma nova janela e esta é a última janela já, onde nós estamos quase concluindo. Todos os arquivos devem estar em formato PDF, serem assinados digitalmente com certificado digital A3, da ICP Brasil. Veja aqui o tutorial de como assinar digitalmente. Temos 2 vídeos já gravados, onde exibimos como pode ser esse procedimento. Aqui também temos a opção de download de um tutorial em PDF para assinatura dos documentos. Lembrando também que cada documento deve ter um tamanho máximo de 5 megabytes. É um tamanho bem razoável para documentos simples que precisam ser anexados. Se você tiver algum documento que precise ser anexado e que exceda esse tamanho, fracione-o. Pegue um contrato social, por exemplo, de uma empresa e divida ele em 2 arquivos no momento da digitalização, para que fique mais fácil de fazer o upload dentro da limitação de 5 MB imposta pelo sistema. Então, temos aqui que, na situação em que estamos, o beneficiário é uma pessoa física e não é o próprio advogado, e sim o cliente do advogado. Os documentos a serem anexados estão aqui. Estão elencados como sendo o próprio alvará, a autorização de pagamento com os dados fornecidos, que é aquele documento que acabamos de salvar em formato PDF, a carteira da OAB do advogado frente e verso, RG e CPF ou CNH frente e verso, comprovante de residência e carteira da OAB do advogado. Então, que do advogado que cadastrar. Então, vamos rodar a tela para baixo, clicar neste balão, arraste para cá os arquivos assinados ou clique aqui para selecioná-los. Formato PDF, assinado digitalmente e tamanho individual máximo de 5 megabytes. Clico aqui, admitindo que os meus documentos já assinados estão na pasta, clico em todos eles, alvará assinado Fred, comprovante de residência assinado e assim sucessivamente, ou eu criei uma pasta só com os documentos que desejo anexar neste peticionamento, neste requerimento de pagamento de alvará. Então, estão aqui assinados com ARISP, que é o nome do certificador que eu assinei. Seleciono todos os documentos, clico no primeiro deles, seguro a tecla Ctrl e clico em cada um dos demais documentos. Uma vez selecionados todos os arquivos, clico em Abrir. Na verdade, ele vai anexar todos os arquivos de uma só vez. Enviado com sucesso, todos os 5 arquivos estão enviados e eu posso clicar agora em Concluir. Pronto! Alvará cadastrado com sucesso. Obrigado por utilizar a Central Eletrônica de Alvarás e Alvarás da OAB de Pernambuco. O processo do envio dos documentos foi concluído com sucesso e registrado sob o número 1121. Neste momento, estamos a menos de 24 horas após o lançamento da Central Eletrônica de Alvarás e estamos cadastrando agora o alvará de número 1121, em menos de 24 horas. Anote o número de registro para eventuais queixas futuras. O documento gerado deve ser impresso, salvo, assinado, digitalizado. Isso aqui está errado esse texto, não levem em consideração, porque esta é uma falha, mas vamos corrigi-la em breve. Voltar para a Home para cadastrar uma nova informação ou acompanhar a situação desta. Lembrando, antes, naquela tela inicial, após fazer o login, não tinha nenhum alvará cadastrado. Agora, já temos um alvará cadastrado e podemos visualizar os anexos clicando aqui. Lista de anexos e, eventualmente, se quiser, também fazer o download. Clico em OK. Lembrando, o prazo para crédito dos valores transmitidos pela Central Eletrônica de Alvarás é de até 5 dias contados do envio após
o primeiro dia útil. Ou seja, se eu transmitir hoje numa sexta-feira, o primeiro dia útil a ser considerado é a segunda-feira e o crédito deverá ser efetuado até a sexta-feira, no máximo. Exceto se alguma irregularidade na documentação submetida for constatada, e neste caso, você será contatado ou por e-mail ou por telefone para complementar. E da data da complementação da documentação, será possível renovar o prazo de 5 dias para crédito. Com a presente medida, visamos evitar que os advogados e advogadas tenham necessidade de se deslocar e comparecer até uma agência. Estamos simplificando o procedimento. Esperamos que tudo isso seja possível de ser implementado com o convênio celebrado. Uma ferramenta para facilitar o dia a dia do colega advogado, da colega advogada, minimizando o tempo necessário em filas, em espera, risco de contaminação na época atual pelo coronavírus Covid-19. Esperamos que essa ferramenta facilite o dia, permita a subsistência dos advogados e a percepção de sua renda decorrente do seu trabalho e também o resultado final da entrega da prestação jurisdicional com o recebimento de valores pelo nosso constituinte. Obrigado e até a próxima.